Acontecem umas coisas muito interessantes a maior parte do tempo. Tem pessoas que têm uma iniciativa muito interessante de tentar fazer a nossa vida um pouco mais difícil. Não sei como é se a tua vida é desse jeito. A minha vida na área de palestrante, principalmente em universidade, rapaz, a coisa é impressionante. Tem um povo lá que, se puder fazer a minha vida um pouquinho assim, difícil, eles fazem. Deus tem dado várias possibilidades de respostas a essas pessoas. Então eu gostaria de compartilhar algumas rapidamente com vocês. Talvez aqueles que já me ouviram falando já conheçam algumas delas. Eu tenho feito questão de falar isso para que as pessoas aprendam a como responder a certas coisas difíceis. Uma delas, que nós vivemos hoje e é muito comum nas universidades, é aquela ideia do relativismo. Chega teu professor e fala assim: tudo é relativo. Existe uma maneira simples e clássica de tratar com isso. Se seu professor disser o seguinte: tudo é relativo, pergunta se ele tem certeza. É básico. Se ele falar sim, isso é um absoluto. Então, obviamente, não é relativo. Se ele falar não, também é uma questão de um outro absoluto. Isso aí serve para a área do relativismo e também dessa proposta que o pessoal tem, dizendo que absolutos não existem. Qualquer uma das duas dá esse tipo de resposta. Cuidado com discussões que as pessoas não estão interessadas em saber, mas apenas em te colocar na fogueira. Estava dando palestra numa universidade e após o final da palestra eu sempre abro para perguntas dentro do tema e sempre as pessoas gostam de discutir daquilo que eu não falei. Por exemplo, termino de dar a palestra, geralmente as pessoas perguntam: e para você quem é o Criador? Porque eu trato do criacionismo, eu não trato do Criador, eu trato que existe um Criador, cientificamente é por aí. Mas essa é a grande porta para dar o meu testemunho. Então agora sim, agora eu posso falar: o Criador eu creio ser o Deus da Bíblia. É interessante, teve uma ocasião especificamente em que um professor de filosofia disse o seguinte: então, diz para nós, já que para você o Criador é o Deus da Bíblia, diz para nós quem é ou o que é Deus. É uma perguntinha básica. Tinha mais ou menos umas 800 pessoas no auditório. Ele estava interessado em saber quem é o que é Deus? De forma nenhuma. Falei para ele o seguinte: eu te respondo se você responder a minha pergunta. O que é gravidade? O que é a gravidade? Ele falou assim: todos nós conhecemos a força da gravidade. Eu falei: eu sei, mas força da gravidade, o senhor não me respondeu o que é a gravidade. O senhor me respondeu uma manifestação da gravidade. Campos gravitacionais. Verdade, campos gravitacionais. Outra manifestação da gravidade. Mas o que é gravidade? Ele parou assim, olhou bem e falou assim: eu sei onde você está querendo chegar. Eu falei: eu também não vou lhe responder a pergunta. É básico. Ele não estava interessado em saber de Deus. Às vezes a gente fica tão impressionado, cria uma puxa de uma discussão ali, e o pessoal só coloca a gente na fogueira. Quem respondeu desse jeito, usando a mesma técnica, quer dizer, eu copiei a técnica? O Senhor Jesus. Chega um povo lá, com que autoridade fazes essas coisas? Deus fala: eu te respondo se vocês responderem a minha pergunta. Outra coisa bem básica. Tem pessoas que chegam e falam assim: morreu, acabou. Isso daí dá para a gente enfrentar. Estava também numa outra universidade, terminei de dar palestra, a pessoa perguntou, um professor também perguntou a respeito disso. Falei: não, eu creio que o Criador é o Deus da Bíblia. Ele falou: então você acredita que existe céu, inferno, vida após morte? Falei: eu creio. Interessante que ele usou essa expressão: mas isso é a sua aposta. É verdade, essa é a minha aposta. Eu perguntei para ele: qual é a sua aposta? Ele falou assim: a minha aposta é morreu, acabou. Não é interessante que a minha aposta é melhor do que a sua aposta? Ele ficou assim: por quê? Simples. Você troca a sua vida pela minha? Eu vou à igreja, eu dou dízimo, faço todas essas coisas assim legais. Eu falei: mas de jeito nenhum, Deus me livre. Tá bom. Então você está contente com a sua vida? Perfeitamente. Eu também estou perfeitamente contente com a minha vida. Agora vamos supor que a sua aposta seja verdadeira. Cai esse teto, morremos eu e você. Eu morri feliz, você morreu feliz. Duas pessoas morreram felizes. Morreu, acabou, fim de papo. Vamos considerar a segunda hipótese. Se a minha é verdadeira, você está roubado. Ele falou assim: mas morreu, acabou. Eu falei: sem dúvida, te vejo no dia de julgamento. A gente precisa aprender a responder com sabedoria. Vem das Escrituras. Jesus, para com as pessoas que queriam conhecer, ele explicava.
Para quem ficava assim, tipo daquele trabalho de Noé, sabe a arca de Noé? O alvo de Noé com a arca era o mesmo dos alunos de matemática, nas aulas de matemática, era boiar, ficar boiando assim, é tudo que eles queriam. Então, para o pessoal que ficava boiando, Jesus contava parábola. Para quem achava que sabia, Jesus batia de frente. Então nós precisamos aprender a responder. Cuidado, tem gente que realmente querendo saber, não bate de frente, explica, trata com mansidão. Tem gente que acha que sabe e quer impor. Por exemplo, é muito comum quando estou nos voos por aí para dar palestra, eu não sei, parece que Deus se agrada de colocar ateus sentados do meu lado. Todo lugar que eu vou sempre sento um ateu. Eu gosto de conversar com eles. São seres humanos, são racionais, gente interessante, mas sem Deus. Totalmente sem Deus, como nós temos visto. Não tem o Espírito de Deus, não entendem as coisas de Deus. Parece que aquilo que você está falando está assim, pelo menos 10 mil metros acima de onde nós estamos. Ou seja, a gente já está lá em cima, no avião, e está mais alto ainda. O cara não entende nada. Mas é muito legal a gente poder conversar com essas pessoas, pedindo a Deus sabedoria para a gente poder dar razão da esperança, da fé que há em nós. Poder falar com essas pessoas. Então, minha oração e meu desafio para vocês é que realmente a gente possa fazer isso. Não fiquem envergonhados com o Evangelho. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, mas o Evangelho, sabe como é que é lá eu sou o único evangélico lá. Você não se preocupa. Noé era o único no mundo. E na época de Noé, mais uma vez, comprem o DVD porque tem toda essa informação lá. Vocês vão saber quanta gente tinha no mundo na época de Noé. Você vai ficar impressionado de saber que não era o único. Mas Noé deu razão da esperança que ele tinha e tudo mais. Vamos trabalhar um pouquinho a respeito de hoje. Gostaria de tratar um pouquinho com vocês uma das áreas que tem mais chamado a minha atenção. Um grande Criador e uma grande criação. Estudar ciências sem a perspectiva de Deus é algo que não funciona. É uma pessoa cega que nunca viu uma estrelinha tentando descrever uma galáxia toda. Então, o que eu gostaria de tratar um pouco com vocês é justamente sobre isso. Queria mencionar algumas coisas que são de grande interesse e são importantes para a gente. Durante esses dias, eu estive trabalhando com vocês a questão da sabedoria do Criador. Ontem nós vimos alguns exemplos de design inteligente. Tem muita coisa para ser falada. A gente poderia ficar aqui literalmente 4 anos fazendo um curso de biologia, de botânica e de zoologia, e sem contar a parte de oceanografia e tudo mais, biologia marítima. Tem muita coisa para a gente falar, porque cada ser vivo apresenta um desenho inteligente. Por exemplo, vocês já pensaram uma ave? Como é que a ave voa? Todo o cálculo estrutural que foi necessário ser feito para as asinhas, posicionamento das penas e tudo mais, para que ela pudesse levantar voo, controlar-se lá em cima. É algo fascinante. Toda a parte de músculo, o tipo de osso, tamanho do osso, estruturas, dimensões, tudo isso precisamente calculado. Isso nos chama a atenção por sabermos quem é aquele que fez todas essas coisas. Se eu pedisse para você fazer um pequeno desses ultraleves, constrói um ultraleve e faz o seguinte, vamos fazer um teste para ver se voa. Vamos lá em cima naquele pináculo, lá no topo, e você senta na sua construção toda, lá no seu ultraleve, e nós todos assim vamos ficar, vai que dá, né? Aquele negócio, palavras inesquecíveis antes da morte, vai que dá, é por um pouco, todo esse negócio, tenta e pluf. Você confiaria naquilo que você fez? Se você tiver conhecimento, sem dúvida, você iria fazer e aquilo iria voar. Eu fico impressionado com o nosso Deus, como Ele fez tudo com uma precisão incrível. Mas eu gosto de tratar dessas coisas, porque a Bíblia está cheia de coisas assim interessantes. Eu de vez em quando, assim, lá no laboratório, eu gosto de dar uma pegadinha no pessoal, não sou Faustão não, mas eu gosto daquelas pegadinhas de vez em quando, para forçar o pessoal um pouquinho. E há uns anos atrás, tinha um amigo meu que vivia naquela ideia assim, né, toda santa segunda-feira perguntando, aquela famosa perguntinha, o que Deus te ensinou no final de semana? Eu falando para ele, Deus me ensinou isso, contando o que eu tinha aprendido na escola dominical,
lá no culto à noite. E segunda-feira, toda segunda, aquele negócio sempre acontecendo. Chegou um dia ele perguntou assim, e aí, o que Deus te ensinou esse final de semana? Eu falei, você não vai gostar. É aquilo que eu mencionei para vocês. Deus me ensinou, final de semana é que você vai para o inferno. E não tem absolutamente nada que você precise fazer para chegar lá. Tudo o que você já fez até o presente momento é suficiente. Ele falou assim, tá bom, precisa ser exagerado também. Aí surgiu uma conversa muito interessante aquele dia a respeito da Bíblia e tudo mais. E ele assim era um cara que, porque a Bíblia é um livro cheio de erros. Nunca tinha lido a Bíblia, mas a Bíblia é sempre cheia de erros.